Lobato cresceu no imaginário brasileiro como um mestre da literatura infantil. Seus contos contagiaram gerações de adultos que lembram-se de suas histórias com saudosismo. Influenciou costumes, esteve à frente da primeira editora brasileira de livros, participou ativamente do cenário brasileiro em vários aspectos. Estudou o brasileiro e, em seus livros, evidenciou características distintas das várias culturas presentes no mesmo solo pátrio. Monteiro Lobato sempre foi um cidadão muito hábil. Ele tinha uma habilidade manual incrível, ele fazia qualquer coisa, ele lia, ele aprendia as coisas sozinho, ele sabia falar línguas, de procurar por conta dele e se deliciava na biblioteca do avô. Ele cresce até os 5, 6 anos aqui na fazenda, vivendo uma vida que era a vida que toda criança deveria viver, sem nenhum problema de competir com ninguém. Ele viveu a fantasia, a vida dele como ele tinha direito. Quando ele está com 11, 12 anos, ele perde sucessivamente a mãe e depois o que seria o pai dele, que também tem lá o tal ponto de interrogação, se era ou se não era, porque não existe uma prova. Ele queria fazer belas artes, ele queria ser conhecido no mundo como um pintor. E o avô não permitiu que ele fizesse, porque ele não gostava de artista, achava um povo muito esquisito. Então ele foi fazer direito e fez brilhantemente na Faculdade de São Francisco. Ele era o único neto homem e ele poderia escolher qualquer coisa desse avô, que era um dos homens mais ricos de toda a região. E ele escolhe esta fazenda. Os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, carismáticos, refletem partes da sua personalidade. Tem um lado divertido, uma faceta dramática, aquela que demanda justiça ou sua parte tipicamente brasileira. Imortalizados na televisão, trouxeram às manhãs um brilho especial. Puseram Lobato na memória do povo, de quem estudava a quem recolhia o lixo dos outros. Espalhou-se até hoje, assumindo diversas formas em outras histórias que inspiraram-se naquela fazenda tão carismática. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na hora que ele resolve escrever contos infantis, ele já tinha escrito muitas coisas que não seriam exatamente contos infantis, porque o cidadão que não é leitor, ele divide coisas. Ele divide um conto infantil e um conto adulto. Não existe isso. Ninguém escreve um conto infantil e um conto adulto. Qualquer livro serve tanto para mim, de 73 anos, como para uma criança de 7 anos. Então, ele começa a trabalhar com as crianças, mas colocando nos contos isso tudo que nós falamos até agora. E ele escreve como o primeiro livro dele, O Rei Nações de Narizinho, que é esse livro que hoje é consagrado o livro mais importante da atualidade e que recebe prêmios até hoje de melhor livro infantil. O que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo? É a vida que ele quer para mim, para você e para todos nós, um lugar que você se sinta em paz. Mas existe algo que foi esquecido. Uma nuance de Lobato que foi imbuída em todos os seus textos. Preocupado com seu próprio país, Monteiro tentou passar às gerações póstumas uma série de reflexões importantes que deveriam estar na mente de todo brasileiro. Em reuniões com gente importante, Lobato falava da qualidade do ar, de saneamento básico, condições satisfatórias de vida, salário justo e investimento na riqueza cultural do Brasil. Pelo vício em ciclo de copiar aquilo que não funcionava, declarou que o brasileiro não era preguiçoso. Ao contrário, era simplesmente doente, e a solução estava na aquisição de sabedoria.
Para eles, uma pessoa naquela época dizer que a Terceira Guerra Mundial seria deflagrada por falta de água potável era uma coisa absurda. Hoje, quando nós falamos disso, a gente não acha mais absurdo. No livrinho dele, do Jeca Tatu, ele traz uma visita que seria um médico sanitarista para alertar aquele homem, que era o Jeca Tatu, que seria o protótipo do brasileiro, que se ele se cuidar, ele vai ter uma vida completamente diferente. Essa hora que Monteiro Lobato monta esse cidadão e explica para nós todos que a gente precisa de educação, que a gente precisa de saúde, que a gente precisa se sentir seguro para poder proteger a nossa família, essa hora as pessoas deixaram de ir atrás dessas coisas. Quando eu digo assim, se nós tivéssemos naquela época já começado esse trabalho, que é político, porque o cidadão que se elege para uma Câmara de Deputados, ou para Senado, ou para presidente, ele não está lá para cuidar deles, ele está lá para cuidar de nós. O serviço, quem presta para eles somos nós, porque a gente paga para eles fazerem isso. E, na verdade, ninguém lembra de ninguém da época que ele viveu. A época que nós estamos hoje, não mudou nada. Todo o movimento que eu vejo político, a última pessoa que eles estão interessados somos nós. Os pagadores de imposto, as pessoas que puseram eles lá em cima. Porque o interesse desse povo é poder. Monteiro Lobato foi mais que um escritor infantil. Ele moveu-se para garantir um futuro brilhante, para deixar uma mensagem otimista que desse valor ao capital humano da pátria amada. Ele escreveu para salvar a consciência brasileira. A gente vai chegar em algum lugar e nós não vamos temer ninguém e nem vamos sentir pobreza quando a gente tiver o saber. O Brasil não permite que a gente seja pobre. Nós temos cada um de um estado e a gente fala, gente, que coisa boa que é falar do Brasil, que coisa boa que é ver as coisas que tem no Brasil. Vamos dar continuação a isso. Estudem, não vão à escola para ter nota. Ninguém nessa vida vai ser alguém porque teve nota. E eu, como professora, posso falar isso com todas as letras. Quem foi Monteiro Lobato? Ele não foi, ele é Monteiro Lobato.